Salve, salve, galera roqueira! Estamos aqui para mais um episódio das Lendas do Rock. Hoje falaremos sobre o triunvirato e mais importante do rock, Little Richard, Chuck Berry e nada mais nada menos que Elvis Aaron Presley. E aí, Marcião, tudo certo? Tudo jóia? Boa noite, galera. Nada mais, nada menos que deu o início. Essa é a galera que deu início a tudo que tem hoje, né? Na verdade, hoje nós falaremos sobre o rei do rock, o pai do rock e o príncipe do rock. O príncipe do rock é esse cara aqui, ó, Little Richard. Antes de falar do Little Richard, uma curiosidade pessoal. Em 1994, foi a migração do vinil para o CD. E esse foi o primeiro CD que eu comprei há 30 anos atrás. Ele está fazendo 3 décadas do príncipe do rock. Little Richard, ele foi o primeiro artista negro a trocar para uma plateia branca. Na verdade, seus amigos eram todos brancos, só que no meio dos anos 50, onde o apartheid estava muito, muito forte, ele não pôde andar com as pessoas, os seus amigos brancos. Ele ficou meio que rebelde, meio que revoltado. Ele pensou, o que eu vou fazer para chamar atenção? Eu vou ser músico, eu vou ser cantor. Aí ele descobriu que a voz dele era impressionante. Aí vocês imaginem na década de 50, conflitos raciais muito fortes, o racismo proeminente em todos os Estados Unidos. Aparece um negro homossexual e roqueiro. Complicado, né? Negro ainda. E pobre. Na verdade, Ele era bissexual, né? a questão do... Só fazer um parênteses da vida pessoal dele, a questão do homossexualismo naquela época era nos Estados Unidos, que ele morava num estado muito conservador. Quando o próprio pai dele descobriu, ele teve que fugir de casa, que o pai dele ameaçou ele de morte. Se ele não tivesse fugido, nós não teríamos o príncipe do rock. Ele deixou uma obra grandiosa. Tutti Frutti e Lucy são as músicas mais famosas dele, foram gravadas inclusive por próprio Elvis e pelos Beatles também. E uma curiosidade, gente, o racismo era tão forte nos Estados Unidos naquela década de 50, que mesmo ele começando a ser conhecido e tal, a gravadora preferiu investir no Pat Boone, gravando as músicas dele, inclusive, a curiosidade maior ainda, o Pat Boone vendeu mais discos que ele. E por sinal, o Pat Boone, para quem não conhece, eu não desejo muito que escute, porque é muito ruim. Mas para você ter uma ideia como é que era o racismo nos Estados Unidos naquela época. Na verdade, teve muito conflito entre Little Richard e o próprio Chuck Berry, que nós falamos na sequência, porque eles estavam brigando quem era o pai do rock. Mas, na verdade, com todo respeito ao Little Richard, eu até fiquei sabendo uma coisa essa semana que eu não sabia. Eu estava lendo um artigo, diz que ele foi considerado, o Little Richard, o 8º artista mais influente da história da música de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Na realidade, o glam rock foi muito inspirado no gestual, no vestimento e na maquiagem dele, né? Ele sempre se fez maquiado e bem penteado, com os extravagantes. Na verdade, ele tinha um tupete lá, Elvis Presley, né? E até o Little Richard, ele, para quem não sabe, ele estava no auge da carreira e decidiu parar de cantar, porque ele estava sofrendo uma depressão muito grande, e daí ele um dia acordou e jogou todos os discos deles no rio, botou fora, e ele se converteu a uma igreja evangélica e disse que o rock era uma música do demônio, era uma música do diabo. Mal sabia ele a falta que ele fazia para o contexto, para o cenário da época. Mas muitos anos depois ele voltou atrás, até deu uma entrevista posteriormente, falando que tinha se arrependido de ter colocado todos os seus discos de ouro fora. E Little Richard morreu em 2021, deixou um legado extremamente grande, e ele é o príncipe do rock. E agora nós falaremos do pai do rock. Temos um detalhezinho. Tutti Frutti. Tutti Frutti, exatamente. Tutti Frutti. O que aconteceu? Em 55, o primeiro single que saiu de Tutti Frutti não tinha Bem Boom, não tinha. Ele gravou, e quando ele foi gravar o disco em 56, na cozinha do restaurante que ele trabalhava, ele bolou esse na cozinha lavando louça, lavando pratos. Esse Wababuluma Bem Boom já faz mais de quase 70 anos e até hoje
se tocar numa festa, né, todo mundo dança, Todo porque na mundo verdade conhece. virou um hino, é uma música perecível ao seu tempo. E tinha, como eu falei anteriormente, tinha uma rivalidade muito grande entre Little Richard e Chuck Berry para saber quem era o pai do rock. Mas com todo respeito, que eu amo demais o Little Richard, mas o pai do rock, as pessoas confundem muito entre o pai do rock e o rei do rock. O rei do rock com certeza é o Elvis, porque o Elvis é um ícone. Mas o pai do rock, na minha modesta opinião, com certeza é Chuck Berry. Eu explico por quê. Foi o único artista que teve 20 singles na Billboard em primeiro lugar, e os 20 singles foram escritos por ele. Ele foi um artista que, na verdade, ele fez as músicas e ele tocou as músicas. Para mim, Chuck Berry é o pai do rock, sem dúvida nenhuma. O Little Richard, ele nunca foi um grande vendedor de discos, tá? Mas em termos de show ao vivo, os shows deles eram sempre lotados. Sempre lotados. Mesmo ele não sendo um grande vendedor de discos. E Little Richard também era um excelente compositor. Exatamente. Mas nada, para mim, o Chuck Berry é um dos maiores compositores da história, não do rock, da música. Todos os hits que ele fez, pegar uma coletânea das melhores músicas do Chuck Berry de 20 músicas, as 20 músicas são sucessos e as 20 músicas foram escritas por ele. Então, para mim, eu volto a dizer que o Chuck Berry, com certeza, é o pai do rock. E o Chuck Berry, ele foi tão acima do tempo dele que ele não via problema nenhum em tocar só para uma plateia branca. Exatamente. Eles estão pagando, eu vou tocar. Então... uma curiosidade, algumas curiosidades sobre o Chuck Berry. Chuck Berry, ele era um aficionado por carros ingleses. O Chuck Berry era americano. E ele era aficionado por carros ingleses. Ele tinha uma coleção de nada mais, nada menos, 23 Rolls Royce, que é o carro da realeza britânica. E tanto é que ele deu uma entrevista que a metade dos carros que ele comprou, ele nunca virou uma quilometragem, porque ele, na verdade, nem mexeu na ignição. Na verdade, ele era apaixonado. Chuck Berry, ele nos deixou no ano de 2017, ele morreu aos 91 anos. Gravando disco. E ele disse, eu vou morrer fazendo a coisa que eu mais gosto, e morreu abraçado numa guitarra. Então ele morreu em casa, cercado por seus familiares, mas o legado dele, para mim, é um dos legados mais importantes da história do rock and roll. Se não tivesse Chuck Berry, com certeza o rock and roll, não vou dizer que não existiria, mas seria um patamar muito abaixo do que é hoje. A música seria outra coisa. Na verdade, os próprios Beatles, as primeiras composições dos Beatles, as primeiras gravações dos Beatles, a metade dos discos dos Beatles, dos primeiros, era tudo regravação do Chuck Berry. Se pegar os 4, 5 primeiros discos dos Beatles, tem um cover do Chuck Berry. Sabe quem era fã do Chuck Berry e não perdia um show dele? O Elvis Presley. O Elvis também. Johnny B. Good, quem não conhece Johnny B. Good, todo mundo regravou Johnny B. Good, inclusive o próprio Elvis Presley. Ele não deixava de cantar uma vez essa música, em qualquer concerto que fizesse, tinha que ter o Johnny B. Good. E uma história bem interessante sobre o Chuck Berry, que ele ficou conhecido no meio da música, no meio do rock, por ser torrão, de personalidade muito forte, de ser teimoso, de ser arrogante. Mas ele não era assim no início. Foi de tanto tomar calote nos shows de produtores brancos que ele acabou mudando. O que ele fazia? Ele acertava todo o seu cachê, tudo que ele exigia tinha que ser fornecido 5 minutos antes do show. Um detalhe, ele não tinha motorista. Se não fosse cumprida tudo que ele queria, ele saía, entrava no seu carro e ia embora. E não fazia o show. Eu trouxe um CD que para mim é uma das maiores obras-primas do Chuck Berry, que quando se fala em Chuck Berry, todo mundo fala, os melhores discos do Chuck Berry, pegar 20, 30 discos do Chuck Berry, só vai ter coletânea, as melhores músicas dele, mas ele tem uma discografia que é grandiosa, genial. Eu trouxe esse CD aqui, para mim é o melhor CD do Chuck Berry, não tem nenhuma música conhecida do grande público aqui nesse. Dá um close aqui, ó. Chuck Berry, London Blues Session. Isso que foi gravado no ano de 1972. Ele até foge um pouco daquela coisa mais roqueira e tem vários blues. Quem não conhece esse disco é uma pérola, é uma obra-prima da música. E na verdade são várias capas, mas a capa original é essa daqui. Chuck Berry, de London, Chuck Berry Session, foi gravado nos estúdios da BBC de Londres. Fala, Marcião. Não esquecendo que o Chuck Berry, nos anos 70,
e início dos 80, ele enveredou pro country. E fez discos excelentes de country music, muito bons discos.